Fala galera, beleza? Neste vídeo, nós vamos aprender a respeito das propriedades coligativas, que são aquelas propriedades que são afetadas pela quantidade de substâncias ou de matéria que é adicionada numa solução. As propriedades coligativas dependem bastante, na verdade, da pressão de vapor, e é por isso que antes de verificar esse vídeo, é importante que vocês estejam muito claros do que é pressão de vapor. Então, qualquer coisa, dá uma olhadinha no outro vídeo a respeito de pressão de vapor. Propriedades coligativas, então, é a alteração de qualquer propriedade das soluções através da adição dos chamados solutos não voláteis, que são aqueles que não evaporam com muita facilidade. No geral, conforme já havia dito para vocês, quanto maior for a concentração, maior vai ser essa alteração dessas propriedades. E uma coisa muito importante é que ela independe da natureza do soluto. Ou seja, que tipo de sal é esse, ou que tipo de substância, se é uma substância iônica ou uma substância covalente, apenas importa a quantidade adicionada. Para isso, nós veremos então 4 diferentes propriedades coligativas que são afetadas pela quantidade de partículas existentes. A tonometria, que é a diminuição da PV, a ebuliometria e a criometria, que são respectivamente o aumento e a diminuição da temperatura de ebulição e fusão, e por último a osmose, que é aquela troca, passagem de solvente entre as soluções que têm diferentes concentrações. O mais importante de todos esses, com certeza, é a tonometria, porque é ela que vai falar como que a PV é alterada e, portanto, é a PV que muitas vezes altera ebuliometria e outras propriedades. A tonometria diz que a pressão de vapor vai ser diminuída se um soluto não volátil for adicionado. O que ocorre é que as partículas presentes no líquido, por exemplo, dando um zoom aqui microscópico para essa solução, quando é aquecida, as partículas tendem então a querer passar para o estado gasoso e, portanto, sair dessa solução. Para isso, elas devem então chegar, se igualar, lembrando que a ebulição acontece quando a pressão atmosférica se iguala à pressão de vapor do respectivo líquido, portanto, ele tem que se igualar. Contudo, caso haja a presença de solutos não voláteis, esses solutos irão literalmente atrapalhar o processo de ebulição. Ou porque eles servirão como se fossem barreiras, impedindo a passagem mesmo e dificultando, ou porque eles sofrerão interação com o solvente, e por isso o solvente terá um pouco mais de dificuldade para sair dessa solução. Dessa forma, esses solutos acabam atrapalhando esse processo, o que faz com que a pressão de vapor diminua, ou seja, seja necessário maior aquecimento para que a ebulição ocorra. Em termos de um gráfico, nós podemos entender que quando nós temos apenas o solvente, representado nesse gráfico pelo azulzinho, nós temos uma determinada pressão de vapor a uma determinada temperatura. E, quando nós adicionamos qualquer soluto, tornando então esse solvente uma solução, uma mistura de soluto com solvente, nós então observamos que para a mesma temperatura, a pressão de vapor é diminuída. Ou seja, a pressão de vapor da solução se torna muito menor que a pressão de vapor do solvente. Tá? Então, em termos de gráfico, nós temos a diminuição ou a queda da curva da pressão de vapor em relação à temperatura. Algo muito importante para se falar a respeito dessa queda dessa pressão de vapor é que isso depende exclusivamente do número de partículas, conforme eu já havia dito para vocês. E cuidado, porque em muitos casos o número de partículas não é igual parece. Por exemplo, duas soluções aqui, uma de brometo de potássio e outra de um outro sal, sulfato de potássio, com a concentração de 1 mol por litro. Aparentemente as concentrações são as mesmas, então nós indicaríamos que o número de partículas é o mesmo. Porém, devido à própria forma deste composto, nós temos uma quantidade de partículas diferente nos dois casos. Por exemplo, para o caso do KBr, quando ocorre a dissolução, há a liberação de um íon potássio e o íon brometo. Portanto, quando nós temos uma concentração de 1 mol por litro neste caso, nós temos a formação de 1 mol por litro de íons potássio e 1 mol por litro de íons brometo, dando, no total, uma concentração de partículas de 2 mols por litro.
Já no caso do sulfato de potássio, quando este mesmo se dissolve em água, observa-se a formação também de potássio e também agora do íon sulfato. Porém, pela própria estequiometria e balanceamento dessa reação, nós observamos que há a formação de 2 potássios para cada composto de sulfato de potássio dissolvido. Isso faz com que, para a concentração de 1 mol por litro de sulfato de potássio, nós temos a liberação de 2 mols por litro, porque é sempre o dobro. Em relação ao sulfato, que é igual, nós temos a formação de 1 mol por litro. Isto nos dá um total de 3 mols por litro desses respectivos íons. Ou seja, essa solução tem uma diminuição mais pronunciada da pressão de vapor do que essa daqui, que ela diminui um pouco menos, porque tem menos partículas. A diminuição da pressão de vapor é responsável por fazer a chamada ebulioscopia, ou ainda ebuliometria. O que vai acontecer é que você terá um aumento da temperatura de ebulição de uma respectiva solução se for adicionado aqueles solutos não voláteis. E isso acontece porque a pressão de vapor diminui. Em termos de partícula, o que ocorre, conforme eu já havia dito para vocês, é que esses líquidos terão dificuldade de passar para o estado gasoso, ou seja, ebulir, porque as partículas do soluto atrapalharão, ou porque ficam no meio do caminho, ou porque sofrem interação, dificultando essa passagem. E é por isso que para fazer o líquido ebulir é necessária uma maior temperatura. Então o que nós temos é que conforme a pressão de vapor diminui, nós temos um aumento da temperatura de ebulição. Outro efeito, também proveniente da adição dos solutos não voláteis, é a diminuição da temperatura de fusão. Enquanto a ebulição aumenta, a fusão diminui. E nós também podemos entender em nível particular do que está acontecendo. Para se ter a cristalização, é necessário que as partículas do solvente se aproximem para se solidificar. Porém, se houver partículas do soluto, essas partículas vão literalmente também dificultar essa aproximação, fazendo com que seja necessário que se diminua mais ainda a temperatura, ou seja, isso faz com que a temperatura de fusão também caia. A criometria, ou a crioscopia, ela pode ser observada, por exemplo, no cotidiano quando se quer gelar bebidas, porque adiciona-se a vez de gelo, e nesse gelo, às vezes adiciona-se sal grosso ou mesmo álcool para fazer com que gele-se mais rápido. Isso acontece porque o gelo ou o álcool atuam como solutos não voláteis e diminuem a temperatura de fusão, fazendo com que o gelo funda a uma temperatura mais baixa do que normalmente ele funde, que é 0 graus, fazendo com que fique mais gelado, ou seja, gelando as bebidas também numa velocidade mais rápida. A mesma coisa acontece em países muito frios, no qual se quer que derreta a neve mais rapidamente. Adicionando-se sal grosso ou álcool, você tem a diminuição da temperatura de fusão. E esses países mais frios, durante o inverno, a temperatura não chega próximo de 0, que seria o que seria necessário para fundir o gelo. Como ela não chega perto de 0, ela fica no negativo e a temperatura de fusão também diminuiu, isso significa que o gelo funde a uma temperatura mais baixa. Por exemplo, ao redor de menos 8, menos 10 graus. E essa é uma temperatura que é mais fácil chegar em dias muito frios nesses países do que 0 graus, que é uma temperatura mais alta em dias muito frios. Por fim, a osmose, que também é bastante importante e acontece bastante em níveis biológicos, é a passagem do solvente por uma membrana chamada semipermeável, que permite apenas a passagem do solvente e não do soluto. Sempre da solução com menos soluto, ou seja, aquela menos concentrada, para a solução com mais concentrada, ou seja, aquela com mais soluto. Ou seja, tem-se uma determinada solução de um lado e uma outra solução do outro, e a concentração das duas é diferente. Neste caso, a concentração da solução da esquerda é maior, enquanto a solução da direita tem menos soluto, ou seja, é mais diluída. O que ocorre então é que o solvente sempre vai passar daquela que está menos concentrada para aquela que está mais concentrada, de forma a igualar a concentração das duas. Neste caso, ele faz a transição entre a direita e a esquerda. O solvente consegue passar pelos poros da membrana semipermeável, enquanto o soluto não consegue, ou seja, fica retido nas soluções. Em termos práticos, o que acontecerá é que haverá diminuição do volume aqui, enquanto o volume dessa solução irá aumentar. Aumentando o volume, nós temos aí
igualdade das concentrações e aí a osmose interrompe. Isso é que acontece, por exemplo, quando você coloca o pepino em uma solução muito concentrada de sal e aí você origina o picles ou pepino em conserva, no qual você tem uma mudança, uma eliminação da água e o pepino naturalmente murcha. Isso também acontece em níveis celulares. Na parte biológica, dependendo de onde as células estão, em meios menos ou mais concentrados, elas podem murchar ou até mesmo inchar. Por fim, um exercício da UFSCar, um líquido puro e a solução de um soluto não volátil neste líquido tem suas pressões de vapor em função da temperatura representadas por essa curva aqui do lado. Associe as curvas do gráfico, a linha grossa e a linha fina, com o líquido puro e a solução. Bem, conforme já havia dito para vocês, sempre que adicionar um soluto não volátil, você tem a diminuição para uma curva mais para baixo. Ou seja, a curva mais grossa e a curva mais fina representam, respectivamente, o solvente, que ele chama de líquido puro, e a linha mais fina é a solução, solvente mais soluto não volátil, tá? E o item B, determine o ponto de ebulição aproximado do líquido puro ao nível do mar. Se é o líquido puro, então nós queremos a linha mais grossa, e ao nível do mar, lembrando que essa pressão é de 1 atm. Então, a gente bate no gráfico, 1 atm, bate aqui, ela fica aproximadamente igual a 80 graus. Portanto, a temperatura de ebulição é de aproximadamente 80 graus. Lembrando que só acontece quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. E é nesse ponto, nessa temperatura, que eles se igualam. Beleza? Valeu!